Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Hoje fugimos um pouco do padrão, daqueles convidados que genuinamente são dois corriguenses, daqueles convidados que têm uma ligação muito grande com dois córregos. Enfim, hoje a gente foge desse padrão, mas sem tirar o foco de dois córregos. Como assim, Raul? Você pode estar me perguntando. Olha só, pessoal, esse jovem, ele é nascido no Ceará, nasceu num bairro em Aldeota, lá em Fortaleza. Ele é produtor cultural e ele se define como um curioso de história. Isso é muito importante. E aonde vamos chegar com isso? Ele atualmente mora em Villa Mori, em Salerno, na Itália, e está apresentando um projeto Cesarino no Brasil, uma história nunca contada. É aí que realmente entra dois córregos, porque ele vai nos relatar que esse trabalho envolve dois córregos, Brotas e Jaú. E tudo isso a gente vai ficar sabendo agora através desse bate-papo com Danilo Almeida da Silva. Seja bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço, Raul. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Eu não sei qual é o horário da exibição do programa. Enfim, mas é exatamente isso que você falou. Eu me identifico como um curioso de história. Eu não tenho formação em, em história, mas eu sou um curioso, sendo um produtor cultural amador também. Isso, eu me identifico demais com a história. E estando aqui na Itália, eu acabei descobrindo essa pequena sinopse que você falou sobre dois córregos. Eu não tenho um vínculo com São Paulo, nunca fui em São Paulo. Eu tenho provavelmente alguns parentes que moram em São Paulo, em Guarulhos, mais ou menos. Certo. Mas eu nunca tive a oportunidade de ir. Não conheço dois córregos, não conheço Jaú e não conheço Brotas. Mas, de certa forma, trabalhando no projeto Cesarino, eu acabei criando um vínculo e eu já me sinto até um cidadão de Brotas, dois córregos, porque dois córregos principalmente, que foi dali que partiu esse pontinho de partida de toda essa pesquisa, né, que ganhou essa proporção gigante que hoje, aí nos grupos do Facebook, todo mundo curioso, em Sapri, na Itália também, sim, e até em dois córregos, em Brotas e Jaú, todo mundo querendo conhecer um pouco mais sobre o projeto, sobre a pesquisa. Perfeito. Danilo, e para que todos saibam aqui, o quão maravilhoso é o mundo da internet. Porque Danilo, com esse trabalho dele, claro, evidentemente, ele precisou ir à pesquisa. E ele acaba conhecendo a minha página, Personagens e Curiosidades de Dois Córregos. Uma das pesquisas dele entra na minha página de Personagens e Curiosidades de Dois Córregos. E aí ele desperta. O Raul também é uma das pessoas com que o meu trabalho ele possa contribuir com o meu trabalho, né? Quer com dúvidas, quer com pesquisas, enfim, ele faz parte também. Eu gostaria que você contasse, então, desse primeiro contato desse mundo virtual entre eu e você através da página. Eu descobri dois córregos porque a personagem quase que principal, digamos que a mais importante, aquela que foi a primordial, né? Aquela que foi o ponto de partida da pesquisa, eu descobri que ela nasceu em dois córregos. Então, dali, hoje em dia, a internet, hoje você consegue encontrar muita coisa, você consegue viajar com muita facilidade, né, na internet. E eu pesquisando dois córregos aqui, dois córregos ali, mas buscando sempre referências históricas. E eu encontrei a página do Raul, aí eu, vou mandar uma mensagem, né? É um a mais, digamos, né? Porque eu mandei muita mensagem, Raul. Muita mensagem. Algumas responderam, outras tiveram respostas, outras não. Sim. Eu não, é um a mais, quem sabe? Eu vi que tinha o seu número e te mandei uma mensagem, você me respondeu, mesmo sem conhecer, né, a pesquisada. Você, olha, eu não sei, mas eu posso te indicar quem possa te dar uma... E assim, mas depois eu te mandava alguma... Olha, Raul, eu tô precisando que você consiga o número do cemitério, vai lá, por favor. E isso é muito grande, cara. E é um dos pontos primordiais que, digamos que em toda essa trajetória da pesquisa, eu me senti assim,
tão abraçado por todo mundo, né? Porque o brasileiro, ele é uma pessoa, é única no mundo, né? É Olha, única, não é à toa que essa gente aqui, né? Eu falo, essa gente da Itália, da Europa, dos lugares que eu conheço, quando elas vão no Brasil, elas se apaixonam, né? Elas não querem mais voltar. Eu olha. não vou, o Brasil é muito caloroso, e é dessa coisa que a gente fala, eu não sei, mas eu conheço alguém que saiba, então eu vou te dar o número. Vai avante, entendeu? Eu encontrei muita facilidade nessa pesquisa, mas com os brasileiros. Aqui na Itália, só porta fechada. Olha, que bacana, a gente vê a sua espontaneidade de falar, de se expressar. Ô Danilo, você sempre foi assim na infância também? Sempre gostou desse mundo aí aventureiro de pesquisar? Já vem da tenra idade? Assim, contar sobre mim é um pouco estranho, porque eu não. Assim, eu acho que eu sempre fui. Eu comecei a fazer teatro. Eu, um menininho do interior do Ceará, né? Mas eu Sim. sempre fui muito assim para frente, né? Eu sempre Oh, fui muito, olha, não é assim. olha aí. Então, a minha mãe me falava que, às vezes, quando eu era muito contestador, eu era muito amostrado, como se diz no Ceará, no interior do Ceará, você é muito para frente, amostrado quer dizer que é muito para frente. Aí depois eu comecei, quando eu tinha uns 11 anos mais ou menos, eu entrei em um grupo de teatro lá do Ceará, e a gente rodava, assim, a região fazendo espetáculos, e depois eu me apaixonei. Aí dali eu fui diante, né? Olha, hoje eu estou no Ceará, mas amanhã eu já vou para a Bahia. Da Bahia eu vou para São Paulo, de São Paulo eu vou para a França, da França... e isso é um vício, né? Sim, É sim. um vício, você acaba que viciando, assim. Hoje em dia, eu não sigo mais a carreira artística, infelizmente, porque estando aqui na Itália, tudo é muito difícil. Então, mas eu pretendo voltar um dia a me apresentar novamente. É uma das coisas que eu sempre gostei de fazer teatro, sempre gostei muito mais da produção, porque chegou um tempo em que eu não me apresentava mais, mas eu participava da produção, né? Eu estava na coxia das apresentações. Ou Perfeito. eu fazia a luz acender, ou eu direcionava alguém. Eu gosto muito dessa coisa de direcionar as pessoas. Assim, o teatro, estar no palco é sempre uma coisa maravilhosa, mas hoje em dia, para mim, eu gosto mais de... Eu sou muito tímido, né? Então, É. não parece. Não Mas parece. eu gosto de estar escondido. Não parece. Outra, então, literalmente, seu negócio era estar envolvido. Não interessa em qual setor, Ter, mas estar ter, envolvido ali, né? ter. Sim, a participação para mim é importante. Perfeito. Assim, Mesmo sim, porque sim. cada elo ali do teatro, cada membro, cada equipe, cada trabalho é que faz parte de um todo ali, né? Da cultura a ser oferecida. Ô Danilo, Sim, e a sua ida para a Itália, como se deu? foi em 2000 a primeira vez que eu vim, em 2013, eu vim fazer um curso para estrangeiros, aí depois, com o Covid, 2019, eles conseguiram abrir algumas brechas, né, para as pessoas que já estavam aqui, elas poderiam pegar, não a cidadania, porque para pegar a cidadania é uma burocracia maior, mas você consegue se legalizar. E Sim. eu aproveitei a brecha que eles deram, opa, vou ficar por aqui mesmo, volto mais um, e estou por aqui. E esse mundo cultural seu aí deu para se desenvolver também? Como foi? Não, hoje, assim, vivendo, assim, eu moro no sul, então eu moro perto de Sapri, que é um Tá, pequeno lugar. tá. Então, assim, em relação à cultura é zero, Olha, zero, 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 sim. que coisa, não? Então, Sim, para esse. você ter uma ideia, o cinema da local, ele fechou por falta de público, né? Aqui ninguém Olha vai no só, cinema. que Para pena, você ter não? noção, então, a biblioteca também tá no Deus nos acuda, tá? Digamos assim, olha, se não vier ninguém, amanhã eu fecho, porque não tem frequentadores. Que coisa. É uma O que é cidade. muito triste. Olha, e é uma cidade aconchegante em si, para morar assim? É uma cidade como ela é calma, como ela é? Sim, é uma cidade tranquila, Sapri, aquela região, é uma cidade tranquila, as pessoas são acolhedoras, nem todo mundo, claro, Sim, mas deixa para lá, as que não contam não contribuem. Então eu falo das pessoas que são verdadeiras, aquelas isso. que têm aquele calor humano, que sabem conhecer e respeitar o espaço das outras pessoas. E é uma cidade, sim, uma cidade boa, linda no verão, cheia de turistas, tem um mar incrível, o mar é sempre um tapete, que aqui a gente chama, né? Quando o mar não tem onda, você consegue nadar
5 quilômetros, 10 quilômetros do mar adentro. É muito lindo o lugar. Olha, muito bonita, muito bonita. Só para a gente ter uma noção, uma ideia assim de espaço e tempo. Ela tem quantos habitantes, aproximadamente? Uns 6 mil habitantes. 6 As mil. cidadezinhas daqui, elas são pequenininhas se comparadas às Certo. cidades do interior do Brasil, né? Perfeito, São perfeito. são pequenas. Aqui tem cidades que a gente chama comuns, que elas têm 500 habitantes, para você ter noção. É Olha quase só. nada, né? Se comparado ao Brasil, né? Uma Exato, cidade do Brasil com exato. 500 habitantes é um bairro. O forte aí, por exemplo, da sua cidade, o forte seria qual tipo de agricultura ou industrialização? O que ela é forte aí? Sim, aqui eles produzem muito a oliva, produzem muito o vinho, mas oliva e vinho, sim, eles produzem, que é o forte da agricultura italiana, é o vinho e a oliva. Ah, no caso, o óleo de oliva, né, o azeite, que aqui a gente chama. Perfeito, perfeito. Danilo, então vamos agora então entrar nesse mundo fantástico aí, né, com essa ligação com o Dois Corre. Como foi que você descobriu, você vai falar o nome dela, claro, para todo mundo ouvir, e como foi que você falou, não, essa pessoa merece ser lembrada, essa pessoa é digna de ter um trabalho sobre ela, enfim, ser conhecida pelo que ela prestou em vida, pela filântropa que foi. Como foi isso? Essa história surgiu quando eu morava em Sapri, há muito tempo atrás. Eu morei em Sapri por 4 anos. Eu morava ali na Sicília, mas ia sempre em Sapri porque eu tinha ligação, amigos e família por ali. Eu sempre ia, e essa história do Giuseppe Cesarino, ou José Cesarino em português, ele foi um benfeitor que é uma pessoa que faz doações, é uma pessoa boa, um filantrópico, etc. E ele tinha essa esposa que se chamava Olinda Pereira Garcia. E só que assim, ela sendo mulher, né? Aí a gente já entra aí, mas não vamos alongar o discurso. Sim, Ela sendo mulher, ela nunca recebeu os louros das ações. sim. E aqui em Sapri, ela era citada apenas como esposa. Raramente você encontrava alguma coisa que dizia Olinda Pereira Garcia, era sempre a esposa do. E eu, olha, peraí, vamos começar colocando os pontos nos is. Sim, A mulher, ela existiu, por que não citar o nome dela? perfeito. Só que aqui em Sapri, eles desconheciam a história dela, porque eles não tinham fontes, então pela dificuldade, né, da fala, de falar em português, os pesquisadores, eles escreviam apenas aquilo que eles encontravam, no caso, que era só do José. E eu iniciei a buscar sobre ela, e acabei descobrindo que ela era brasileira, nascida em Dois Córregos, ela era filha do Ignácio Pereira Garcia e da Maria Francisca de Jesus, que também eles eram oriundos de Minas, mas que eles se instalaram em Dois Córregos que eu vi até uma publicação do pesquisador, Tablas, Isso. que eles fizeram a marcha, né, de Guarapuã, se eu não me engano o nome. Foram ali eles que começaram a povoar aquela área toda ali. Se instalaram ali, eles tinham a fazenda que era a Fazenda Figueira, e essa família era uma família muito numerosa, a família Pereira Garcia. Eles tinham de mais ou menos uns 14 filhos, assim, que eu consegui localizar. Sim. E uma delas era a Olinda. A Olha, Olinda, ela era uma pessoa muito bonita, estudada, letrada, e o Giuseppe era um recém-imigrado no Brasil. E a gente está falando aí dos anos de 1870, 78, mais ou menos, quando começou esse fluxo migratório do Brasil. Então, o Giuseppe chegou em Brotas, que Brotas é vizinha a Dois Córregos, né? Brotas, vizinho, Dois bem Córregos, próximo, vizinho. sim. E eles haviam essas fazendas, então eu ainda não consegui fontes seguras em relação para dizer como que eles se conheceram, mas acredito que eles sendo fazendeiros ali, estando com as fazendas vizinhas, acredito que tenha tido essa, ou talvez até um dote também, né? Quem sabe, são fontes que eu ainda não consegui descobrir, Correto. mas eles se casaram, e eles se casaram em Dois Córregos, em 1888, a pedido da própria mãe da Olinda, que no caso Maria Francisca, porque o Inácio, nessa época, ele já tinha falecido. Eu até anotei aqui o falecimento dele,
para ser mais seguro. Ele faleceu em 1885. Então, a pedido da mãe, a filha, Olinda, se casou com o Giuseppe na paróquia de Dois Córregos. Olha só, que maravilha, que prestação cultural que você oferece para a nossa cidade de Dois Córregos e, claro, né, para a memória da família também da Olinda e todos ali, a sua ramificação, né, toda a sua árvore genealógica. Você citou aí que também colaborou contigo, o Eusner Grael Tablas, claro, porque aquilo que eu não pude conseguir para você, eu lancei mão ao Eusner, porque é o nosso grande historiador aqui em Dois Córregos, né? E como você bem frisou, colaborou também com a vinda ali para o bairro de Figueira, hoje chama-se Guarapuã, né? E quer dizer árvore que se levanta, viu? Só para você saber, Guarapuã, em Tupi-Guarani, quer dizer árvores que se levanta. Aqui, o bairro querido de Dois Córregos, é uma extensão da cidade, mas fica a 15 quilômetros da cidade. Mas é um bairro de Dois Córregos. E aí? Aí você vai continuando essa pesquisa sua e chega a mais uma conclusão. Qual seria? Depois que eles se casaram em Dois Córregos, eles contribuíram também em Brotas, porque eles mudaram para lá. Depois da morte do Inácio, o Giuseppe, ele pega a administração das fazendas de café, no caso do Inácio. Eu acredito que a mulher, a esposa, a Francisca, não é que ela não saberia, mas ela sendo mulher, vamos lá entrar no contexto de novo, mulher, então naquela época era coisa de homem, né? Então ela vai e deixa o Giuseppe administrar essas fazendas, apesar de que os irmãos da Olinda, ela teve também outros irmãos, uns 5 irmãos do sexo masculino, então eu também não encontrei fontes seguras do porquê o Giuseppe ter administrado essas fazendas. Então ele começa a trazer o café das fazendas do Inácio para Itália. E daí ele começa a ganhar muito, muito dinheiro. O casal se transfere para Brotas, e ali o Giuseppe, falar um pouco da história do Giuseppe, ele nasceu em 1859 aqui em Sapri. A família, na época, né, a Itália passava por toda aquela guerra, a Itália dividida, a unificação da Itália, aquela guerra com Garibaldi, os reis. Então a Itália, naquele tempo, era um lugar muito difícil. Perfeito. As famílias, elas tinham posses, elas tinham nomes, mas eram famílias falidas, né, porque eram famílias numerosas, muito numerosas. Então, certo, assim, para dar a comida para os filhos, a comida, abre e fecha aspas, né, a qualidade de vida, não existia mais. Então, é um dos motivos no qual muitas famílias imigraram para o Brasil, para a Austrália, para a Argentina, e eles resolveram ir para o Brasil. E ali, como eles já tinham essa experiência no comércio, eles acabaram montando em Brotas a Casa Cesarino, que ela foi referência. Olha. E a gente está falando de 1890, já o comecinho dos 90. E eles, por esse conhecimento que eles tinham, eles começavam a importar e a exportar coisas. Ali eles vendiam perfumes, manteiga italiana, também levaram ao Brasil algumas máquinas de costura, que era uma coisa muito difícil. Então, ali a burguesia em ascensão comprava. Então, dali eles começaram a ganhar muito, muito dinheiro também com isso. E uniu, né, os Garcias, que a Olinda herdou, provavelmente todas as fazendas, algumas coisas que pertenciam a ela por conta do casamento com o Giuseppe, e ele passou a administrar tudo isso. Se transformou nessa potência na qual ele é conhecido. Mas eu acho injusto, abre e fecha aspas, né? Se alguém depois for assistir a live e quiser contestar, eu estou sempre aberto a receber as críticas. Claro. Mas eu acredito que ele não conseguiu fazer tudo isso sozinho, né? Sem o apoio e sem o dinheiro da esposa. Acredito que há sim um débito na forma de falar, de que ele não fez sozinho. Ele pegou as fazendas do pai, a Olinda, e administrou e conseguiu fazer outras coisas. Somos a Vero, uma empresa com excelência no mercado de telecom, com NPS de referência mundial e com índice equivalente ao das empresas mais admiradas do Brasil. Nosso sonho é criar uma nova era na relação com o cliente,
sempre inovando com a proximidade de quem se importa e a eficiência de quem quer ser líder. Nós não queremos ser mais, queremos ser melhores, superando as expectativas dos nossos clientes com a proximidade de quem se importa, porque a Vero é do tamanho do seu mundo. Restaurante Fogão de Lenha, viu? Lá é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá conferir, vai lá passar horas gostosas, descontraídas com a família, com os amigos. Tem a chuleta, lá tem o arroz soltinho, pessoal, a batatinha. Tem os combos agora, viu? Tenho certeza que é lá que você vai encontrar aquela combinação que você mais gosta. Tem lá o combo de filé mignon, de contrafilé, de lombo, tilápia, picanha, filé à parmegiana. Tem lá os refrigerantes, o suco natural, o chopp geladinho, as batidinhas, os drinks. Vai lá, pessoal, em Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta. Muito importante seu relato, a sua pesquisa, evidentemente. E como você disse, como a mulher era protelada nessa época, né? Em quase tudo, a mulher só tinha mesmo aquele dever matriarcal ali, familiar ali na casa, mas não. Como contribuiu, isso foi muito importante, tanto que você viu que isso não existia ali, né? Nessa parte histórica contada sobre ela, era ele, mas ela foi de mais importante na vida dele e com certeza nessa construção dessa fortuna, desse trabalho, né? De tudo isso que você acabou falando aí. Então, muito importante mesmo. E aí, prosseguindo, eu gostaria que você continuasse ainda falando. O Giuseppe, ele tinha outros parentes, sempre oriundos do mesmo núcleo familiar, no caso os cesarinos, que foram pessoas também bastante conhecidas, como o Vitor Cesarino de Jaú, que o Vitor, ele se casou com a Maria Augusta, e a Maria Augusta Ferreira do Amaral, ela era a neta do Domingos e eu esqueci o nome dela, que é um nome bem... Mas, enfim, eles foram os avós, eles foram os responsáveis pelas doações das terras e do próprio hospital de Jaú. Olha só. E ela se casou com o Vitor, e também foi um dos fundadores da Casa Cesarino. Onde eles iam, eles faziam a Casa Cesarino, justo para honrar o nome da família. E tinham também outras casas cesarinas, sempre de propriedade dos cesarinos, mas que não tinham ligação direta com esses da minha pesquisa. Por isso, eu vou falar sobre eles também quando eu for fazer o lançamento total de todos os fatos e tudo aquilo que eu descobri. Exato. E todos os cesarinos que eu consegui encontrar. E olha que família, porque até hoje em Jaú são famílias tradicionalíssimas, né? Família Cesarino, Ferreira do Amaral. Então a gente vê mesmo que engloba esse pessoal que contribuiu demais com a expansão aí, né? De Brotas, no caso Jaú, Dois Córregos, eles foram marcantes à época mesmo. Eles foram marcantes. E Olinda, você me disse que é a mais nova dessa família, dessa possíveis 14 irmãos. Seria a mais nova? Sim, se eu não me engano, ela é a mais, sim, a mais nova, sim. A mais nova. E uma das últimas a falecer, porque ela, depois que, isso em 1913, o casal, né, Giuseppe e Olinda, eles começaram a se desfazer dessas propriedades que eles tinham no Brasil. Sim. No caso, em Dois Córregos, em Jaú, em Brotas, e eles foram embora, voltaram para a Itália. E o Giuseppe, quando chegou aqui, ele quis praticar todas essas ideias que ele pegou no Brasil, né? Porque ele também foi presidente da Companhia de Melhorias de Brotas, então, junto com o Saturnino, eles conseguiram ali instalar os lampiões a gás na época. Então, ele trouxe tudo isso que ele aprendeu no Brasil para Sapri. Só que aqui, eu fiz uma publicação no grupo de Sapri, aí um colocou uma frase muito importante que ninguém é profeta na sua terra, em tradução literária. Eu achei interessante realmente, né? Porque para fazer alguma coisa você sempre tem que ir para outro lugar, porque na sua terra você não tem o valor. Olha, dá até para se associar a um versículo bíblico, né? Porque era a pregação realmente do Evangelho, vá
vá e pregue o evangelho. Quer dizer, o próprio Cristo falava, caminhe e leve a sua experiência, a sua bondade, o seu caminhar para os outros. E nesse caso, eles partem aí para a Itália e começam a fazer tudo isso aí. É em Sapri, você fala, né? A região que eles estabelecem. Sim, Tá. em Sapri. Quando eles chegaram aqui, o Giuseppe ele construiu que é um complexo que a gente chama complexo monumental, que ele construiu uma igreja e uma escola, e ali ele recebia as crianças, que era uma espécie também de orfanato, não necessariamente orfanato, porque as pessoas iam lá para estudarem, para saberem alguma coisa, para comer, então ele recepcionava os pobres, os velhos, os miseráveis, os flagelos, toda essa população de Sapri naquela época que não tinha esse apoio, então eles iam nessa casa, que se chama hoje a Igreja de Santa Cruz. Olha só. E ali ele fez esse complexo que aí funcionava até pouco tempo atrás, acredita? Até pouco que depois tempo se transformou em uma escola, sim. Dado a importância, né? A importância da obra, memorável. E olha que bonita essa continuidade, que esse casal maravilhoso. E outra, né? Que legal, foi uma união perfeita dos dois, porque os dois rogavam do mesmo pensamento, né? Isso que foi importante. Uma curiosidade também é que quando se fala em pessoas, né, a gente fala em famílias ricas daquela época, a gente pensa logo em pessoas soberbas. Isso. Só que não. Não. Os Pereira Garcias, eles eram pessoas que a Fazenda Figueira estava sempre de portas abertas. Eu encontrei um livro de um pregador que foi um dos fundadores de uma igreja, porque eles na época eles eram católicos, mas depois eles viraram, né, para protestantes. Mas a fazenda estava sempre aberta. Eu encontrei isso numa página do livro que falava que que os Pereira Garcias, a porta da Fazenda Figueira, ela estava sempre aberta para todo mundo, para os passantes, para o pessoal que estava descendo, né, de Minas para São Paulo, subindo, não sei como é a geografia do lugar, mas aqueles que passavam diante da Fazenda Figueira, se quisessem dormir ali, eles abriam a porta, te recepcionavam. Então, eram famílias muito boas, assim, eram famílias de coração aberto, que recepcionavam todo mundo. Então, eu acho que é importante não, para Dois Córregos, para Jaú, para São Paulo, não esquecer dessa parte. Danilo, eu tenho certeza, eu tenho amigas ali em Guarapuã, amigos, professores que colaboram muito com a minha página também. Guarapuã é simplesmente um bairro fantástico, muito querido. Eles vão ficar maravilhados com essa história aí. Alguns antigos ali vão lembrar, claro, da família e tal, mas muitos vão ficar muito mais felizes ainda por saber que Guarapuã tem mesmo esse lastro, essa pegada de caridade, de amizade, de coisa ali bucólica até do interior paulista. Guarapuã é fantástica e você levantando essa pesquisa enriqueceu ainda mais Guarapuã e evidentemente Dois Córregos, né? Eu posso dizer que Dois Córregos é o corpo e Guarapuã é os longos braços aí de Dois Córregos, o braço direito de Dois Córregos, né? Se você ficar na igreja matriz aqui, de frente à igreja matriz, e estender os dois braços, a direção do braço direito vai ao encontro de Guarapuã. É simplesmente fantástico. E essa caminhada aí que você falou, dessa ajuda humanitária com o pessoal de Sapri e tudo aí, continua. Ela parece que, você me disse que a herança, logo após o falecimento dela, também houve algo aí a respeito. Eu gostaria que você falasse. Sim, mesmo, até mesmo, só voltando um pouquinho aqui, quando o casal ainda estava em Jaú, em Pelotas, em Dois Córregos, encontrei publicações na qual sempre tinha a Olinda fazendo doações. Doou saco de café, doou para o hospital uma quantia em dinheiro. Então ela estava sempre ajudando. Acredito que herança da família Garcia, né, Pereira Garcia, dos pais. Garcia. Infelizmente eu não encontrei tudo, porque não era relatado, né? Eu acho que a bondade não é como hoje, né? Que você vai fazer a bondade, você filma. Naquele tempo não era assim. Você falou tudo. Você falou tudo, realmente. Tanto que foram horas de pesquisa para que a gente agora soubesse disso, né? É totalmente diferente, são situações diferentes mesmo, você tem razão. E já em Sapri, quando o Giuseppe ele se candidatou a prefeito, né, de Sapri, infelizmente ele não ganhou. Sapri ele tinha
ainda tem, né, uma problemática de que quando chove não tem água, porque Sapri está no nível do mar. Ah, Então é uma cidade muito difícil. Então às vezes falta água com muita frequência também. E naquela época não tinha água encanada. A gente está falando de 1913, é, 1914, depois que eles já tinham muito difícil. voltado para Sapri. E ele vai se candidatar a prefeito, mas vamos lá, ninguém é profeta na sua terra, né? E ele não ganhou poucos votos, porque, de acordo com os relatos históricos de lá, ele foi sabotado. Ah, Então, Sapri não teve como prefeito um brasileiro de coração, né? Já foi. imagina o que Sapri seria hoje se ele tivesse vencido essas eleições. Com Todas as certeza, você ideias falou que tudo. O que seria? Exatamente, exatamente. Olha, com todas as ideias que ele obteve no Brasil, né, que ele trouxe para implementar em Sapri, que não foi possível. perfeito. Aí, quando chega as eleições na qual ele se candidatou foi em 1920, ele chega a falecer no 23. Então, foi uma situação muito lamentável, porque Sapri perdeu a oportunidade de vivenciar 2 anos de uma política justa, limpa Isso. e empreendedora, porque ele era um cara Visionário, muito né? Um visionário. visionário, sim. Ele tinha feito um projeto de instalação da água para todo mundo. E Olha ele só. também foi um dos principais ali, não digo, um que trouxe a ideia de colocar a ferrovia também lá, porque ele Olha, era acionista da ferrovia de Mogiana, é isso? De certo. São Paulo. Da Sim, Alta ele era Mogiana. acionista. Isso, olha só. Sim, sim. Que Ele era, depois do falecimento dele, ele fez esse testamento dizendo que deixava quantias para caridade, para Caritas, né, que é um movimento religioso daqui, das freiras, outras, a igreja que ele construiu no complexo que tinha, né, a igreja e a escola, essa que eu falei, ele deixou para os padres, e a casa na qual eles viviam, que é uma casa muito linda, é uma das casas assim que todas as casas são iguais. É quando você chega na esquina, tem essa casa maravilhosa, linda. Você, olha. oh, que casa linda, assim. Que aqui eles chamam como estilo Liberty sul-americano, mas eu acredito que não seja um estilo Liberty, mas provavelmente faz referência às casas da Avenida Paulista do começo dos 1900, porque eram casas lindas também, que eu encontrei até algumas fotos de uma que é quase igual a essa que a gente tem aqui. Perfeito, perfeito. E esta casa ficou para? Sim, ele deixou como um orfanato e para um acolhimento dos idosos também, para fazer a cura dessas pessoas e por exemplo, eu sou um desabrigado, vou lá e posso entrar porque eu não tenho onde morar, então eu posso ficar. É uma casa muito grande, cheia de quartos. Eu tive a oportunidade no mês passado de entrar, fiz alguns vídeos que também vai ser apresentado esse vídeo No no trabalho, projeto. no seu projeto. Sim. Ela falece pouco depois dele? Como foi? Sim, depois da morte dele no 22, ela ainda permanece na casa porque ela tinha que resolver muitas coisas e também das empresas que eles tinham no Brasil que continuavam, né, acionistas. Sim. Depois ela resolve voltar porque sozinha ali naquela casa gigante, não, e ela ainda tinha familiares vivos, no caso, um Correto. sobrinho, os irmãos, e ela vai e volta para o Brasil. Ela se instala na capital, ali na região não lembro o nome, mas é sempre a região da praça. Tem uma praça que eu não anotei o nome, mas é sempre no centro de São Paulo, onde ela já tinha construído, onde ela sozinha tinha construído uma casa. Sim. Porque eu encontrei um registro na qual ela pede a licença de construção e ela morre ali naquele endereço. Então foi a confirmação de que realmente ela ficou ali naquela casa. Ela Olha. morreu em 1933, olha aí, quase Nossa. 10 anos depois Nossa. Sim. 1933. E essa sua pesquisa já deu para perceber que está muito bem encaminhada. Você pretende com essa pesquisa lançar um livro ou não? Como será essa pesquisa? Ou será um documento histórico? Como será? Sim, um livro, eu já me deram a ideia de fazer o livro, mas eu acredito que um livro seria mais complexo, até porque eu teria que pedir licença de direito autoral de fotos que eu consegui encontrar, então eu não... Perfeito. Nesse tempo que eu estou vivendo eu não consigo, porque eu tenho outros projetos, poderia me dedicar mais, mas eu acho
vou publicar como um PDF em um site ou em alguma página Perfeito. e deixar aberto para quem quiser. É uma contribuição para quem quiser conhecer um pouco da história. Em Sensacional. Sapre também me foi feita a proposta de fazer o livro, mas com essa problemática dos direitos de imagem, direito artístico, aquela Claro, coisa com toda. todos eu os achei cuidados. legal. Não, a gente Sim. percebe que o seu trabalho é seríssimo e tomando todos os cuidados, mas de um teor cultural sensacional. Danilo, separamos umas fotos e você vai dar um breve relato sobre cada uma delas. Aí, por exemplo, Essa é sempre o complexo cesarino, eles viviam ali no centro, ali essa fonte ainda existe, esse prédio que a gente vê em evidência é a casa do Vitor Cesarino, ali na varanda a gente pode ver que tem um homem com uma criança, que provavelmente pode ser ele, com algum filho. olha só. Essa casa, ela foi bombardeada na guerra, ela foi parcialmente destruída, então depois a prefeitura de Sapre comprou ela, do Vitor Cesarino, e reformou, destruiu, porque não tinham como recuperar, e eles construíram um outro prédio, mas aí era a casa do Vitor Cesarino, o mesmo que se casou com a família Amaral Carvalho, Ferreira sim, Amaral. Amaral Carvalho, sim, Ferreira Amaral. Certo. Perfeito. Essa pracinha ainda existe, é o centro de Sapre, a gente está falando aí desse lado aqui, digamos, que de onde fizeram a foto, provavelmente foi da casa do Giuseppe. Olha só, que maravilha. Essa galera toda aí. Essa foi a última foto deles, registrada no Brasil, eles aí estavam no Porto de Santos. O Giuseppe é aquele ali do lado da Olinda, a Olinda está com aquele chapéu abraçador ali. E um fato curioso, que eu não contei, que eu não queria contar, mas eu vou te contar, Raul. Eles... Essa aqui é como se fosse a cereja do bolo, né? Uma foto, para mim, essa é a foto que fecha todo o projeto, que é a foto mais linda que eu consegui encontrar. Essa é uma foto do jornal O Malho, e ela data de 1913. Tem o Giuseppe ali, com a mão no bolso, e a Olinda, a esposa. E se você olhar embaixo, tem uma criancinha, né? Sim. Esse era o filho adotado deles. Eles não tiveram filhos. Eu não consegui encontrar nenhum registro de filhos deles. Provavelmente a Olinda tinha algum problema que ela não conseguia ter filhos, ter filhos, mas eles adotaram essa criança. Nessa viagem eles estavam indo para Sapre, mas Sapre naquela época, eu não queria abrir esse leque do racismo, mas ele não se deu muito bem em Sapre, porque quando eles saíam para passear, né, na orla de Sapre, o pessoal ficava olhando para ele. Então uma criança, né, uma criança negra. Sim. Então, em Sapre, então ele não se sentiu muito bem e o Giuseppe resolve mandar ele de volta para o Brasil e ele passou a viver com a família Almeida Prado. Procurei registros sobre eles, mas não encontrei. Fantástico, fantástico. Vamos lá? Aqui? Esse é o... Se pode voltar na outra foto? Vamos lá. Aí. Aquele que está dentro do baú ali, ele é o Ian Toque, que ele é um artista brasileiro, acho que quase ninguém conhece ele. Ele foi um dos artistas que foi um dos primordiais, um dos primeiros na arte do quadrinho, então ele foi um dos primeiros. Olha aí é só. ele. Sim. Muito bacana. Se chama Max Ian Toque. Então ele era filho de uma índia, o pai dele, que era o irmão do Giuseppe, quando ele chegou no Brasil, ele se instalou no Rio Grande do Sul. E o próprio Ian Toque falou que, mas eu acredito que não seja verdade, tá? O Ian Toque era um pouco louquinho da cabeça, assim. Vai ter Então, ele criava histórias e ele falava que o pai dele conheceu uma índia e acabou se casando com ela, porque o pajé deu a filha, porque era uma índia muito linda, e nasceu Ian Toque. Opa! Muito esse aí. Eu não acredito na história, mas muito legal. Sim, vamos lá. Sim. Aí... E essa é a Casa Cesarina, a gente está passeando aí em Brotas, nos 1900. Olha só, hein, pessoal. Esse prédio ainda existe em Brotas e hoje é um restaurante, assim, não se vê, não se percebe muito bem o prédio, mas o prédio ainda existe. Magnífico. Aí na frente eu não consegui identificar as figuras, porque pode ser que sejam os irmãos, mas como eu consegui poucas fotos deles, então mas não uma bela foto. Sim. Aqui? Essa é uma foto que está no Centro Cultural de Jaú. E essa é o Vitor Cesarino com a Maria Augusta do Amaral. Olha. A neta dos responsáveis do
do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Muito bonito, muito bacana mesmo. Vamos lá? Aqui. Essa é a linda Olinda. Essa é a Olinda mais novinha. Olha Não consegui. Essa é uma foto que está na casa do Giuseppe, essa que eu te falei em Sapri. E essa foto eles trouxeram do Brasil nessa viagem que eles fizeram em 1913. Uma foto eles trouxeram expressiva, foto, né? Uma foto bem marcante, realmente. Aqui. Ele, e né? esse é ele, quando mais novo, sim. Essa é uma foto que está do lado da outra, na casa deles aqui em Sapri. Ah, sim, sim, olha. Vamos Você lá? vê que pela expressão que ele era um homem muito sério, mas muito Muito, dá para charmoso. ver, da Claro, época ali, sim. marcante. Aqui, E essa é a igreja que ele construiu. Do prédio, do lado aí dá para ver as janelas, que seriam da escola. olha só, que maravilha, hein? Que maravilha. Tem uma pequena lenda, eu digo uma lenda, que Sim. ele pegou referências de uma igreja no centro de São Paulo. Eu consegui encontrar alguns traços, mas não Mas confirmo a alguma hipótese. coisa se assemelhou. Sim, sim, sim. Olha, Por exemplo, olha o aí. vitrô, as torres. Eu Olha. não sei te dizer com exatidão qual é a igreja, mas é uma igreja que está no centro de São Paulo. Mas são fatos que devem ser narrados, sim. Muito bacana, muito bacana. Aqui, Essa é sempre a beira-mar de Sapri, certo. muito linda para fazer um passeio no final de tarde. Olha aí, E aí é onde acontece muito legal. Muito toda a vida de Sapri tá nessa beira-mar. Tá lá? Vamos lá? Aí? Sempre a beira-mar de Sapri. O Sapri ele está dentro, a cidade está dentro de uma baía, que é uma baía que está dentro de outra baía, que aqui se chama o Golfo de Policastro. Então, Sapri está dentro do Golfo. Opa, vamos lá. Aqui? Essa também é sempre a beira-mar de Sapri. Ali a gente percebe alguns prédios históricos, outros que foram, mas é só mesmo como forma de fazer com que as pessoas conheçam mais ou menos como é Sapri. Olha, muito legal mesmo. Aqui? Sempre Sapri. E ali no fundo, você consegue ver o complexo que ele construiu ali. Dá para ver a igrejinha, essa que a gente viu anteriormente. Mais ao do lado fundo. tem um prédio grudadinho assim nela, que ali é a escola que serviu as pessoas. Ali as pessoas iam para dormir, para estudar, para comer. Cartão postal, sem dúvida. Acolhia a todo mundo ali. Vamos lá. Aí, uma Essa é imagem. sempre a Baía de Sapri. Sapri ela tem uma montanha no fundo que termina o Golfo, e do outro lado tem quando se entra em Sapri, já se entra pela igreja e pelo complexo, que é o complexo Perfeito. arquitetônico que a gente chama, que foi exatamente essa construção que o Giuseppe fez para as crianças, e deixou para Sapri, doou. Tá certo. Esse senhor aí? Esse é Abílio Cesarino. Ali a gente vê que ele está segurando a urna. Ele foi o inventor da urna. E ele era filho do Vitor Cesarino. Ele nasceu em Sapri, mas se instalou em Jaú. E na época, o governo precisava de uma urna segura, então ele se inscreveu para o concurso e acabou ganhando. Então, essa é a urna, aquela urna que antigamente se usava, né, o voto à mão, e colocava na urna. Foi Abílio Cesarino quem criou. Espetacular. Abílio era filho Acho que Vitor Cesarino e da Maria Augusta do Amaral. aí agora vem essas fotos aí. Sim, esse é sempre o Golfo de Sapri, né? A gente está falando aí dos 1900, e esses barcos, o padre Cesarino, que foi o padre do Rio Claro e que depois se instalou, me fugiu o nome, enfim, ele também era imigrante italiano, e ele ajudou os cesarinos, né, porque sendo um padre, sendo conhecedor, ele também foi o presidente de uma Foi um elo companhia de importante aí, exportação. foi um elo muito importante na família, né? Sim. Tu imagina, tu tem um padre que consegue resolver quase tudo da tua família. Então, olha só. é uma história muito bacana de se conhecer. Aqui? E essa é a casa do Giuseppe com a Olinda. Olha só. Arquitetônica, hein? Olha. Sim.
Lembra muito aquelas casas da Avenida Paulista, no começo do século. Então, Perfeito, com faz certeza. referência a elas. O estilo Liberty sul-americano nem existe, acredito. Então, Muito. acredito mais na hipótese de que eles tenham, sim, trazido essa ideia de uma casa que pudesse remeter à saudade. Então, eles construíram uma casa igual a, provavelmente, a que eles tinham no Brasil. Verdade. Olha essa aqui, que coisa mais linda aí. Ela é sempre a casa, mas em construção. Olha aí. Isso provavelmente em 1900, porque mesmo estando no Brasil, eles controlavam, né, a construção da casa. Que marco para a época, não? Sim, e aqueles barcos que estavam em Sapre, eu não tive essa confirmação, mas pode ser que sejam barcos que traziam esse material, porque a casa também foi construída com coisas brasileiras, por exemplo. Perfeito, o chão, olha né? só. Ela foi construída com o pau-brasil. Fantástico. Ela tinha toda... Então, eles traziam o material do Brasil e construíram a casa. Aqui? Olha aí. Sim, essa é sempre ela. Quando foi construída, né? Já tinham terminado a construção. Sensacional. Aqui, o interior da casa? Sim, sim, sim. Aquele no canto ali, em cima, é aquela foto que a gente viu anteriormente. Ah, sim, olha lá. As fotos, isso. Olha só, hein? Sim, uma do lado da janela não dá para ver, mas tem ele e tem a Olinda ali perto da cortina. São as duas fotos que eles trouxeram do Brasil. Perfeito. Dá para... Tem um chão aí, esse que não é enfim, mas ele é sempre feito de pau-brasil, ele é todo montado, são pedacinhos de madeira. E que teto maravilhoso, não? Sim, ele foi feito por um artista lucano, que é uma região que está perto de Sapre, e ali, bem no cantinho, ali em cima, dá para ver que tem uma bandeira do Brasil e a bandeira da Itália, para você ver o quanto era... O quanto o coração era dividido de maneira amorosa para ambos os lados. Não, sensacional. Danilo, foi um prazer extremo, mais um extremo conversar contigo. Olha, fiquei muito feliz, lisonjeado com a sua presença no programa, viu? Contribuiu demais aqui para o crescimento ainda mais desse programa, que é tão querido por todos, porque levar a cultura, levar a memória aí, é dever nosso. E você foi um dos colaboradores fundamentais para que isso viesse ao conhecimento de todos aqui. Eu gostaria, Danilo, que você deixasse, então, se você tiver alguma página que alguém possa contactá-lo para oferecer algo, tá? Porque através desse programa pode surgir novidades para você e isso vai interessar muito na pesquisa. Você teria algum canal aí de contato? Sim, eu posso deixar a minha página do Facebook, que é Danilo Wilke Demétrio Dark com CK. São minhas duas personalidades, tá? Você pode repetir? Pode repetir? Danilo Wilke com W, Demétrio Dark. É a página na qual eu movimento mais por conta da pesquisa. Mas eu que agradeço pela oportunidade. Espero voltar em uma oportunidade futura para apresentar diretamente o projeto e para lançar um link para que as pessoas tenham curiosidade, aquelas que tenham curiosidade, aquelas que queiram conhecer mais sobre o projeto. Eu que agradeço pelo espaço. Recebo o carinho de toda a equipe, do Mauro aqui, que trabalhou muito bem, como sempre, aqui na mesa técnica, do nosso diretor, viu, José Eduardo Mendes Camargo, diretor-presidente, enfim, do Toco Pontes aqui, que é o nosso gerente, da Jéssica. É uma rádio pequena, por uma cidade pequena, mas avançada. Hoje já temos aí esse projeto de se tornar uma TV web, estamos inovando a cada dia, e quando você vier para o Brasil e surgir uma vontade de você conhecer Guarapuã, a terra da Olinda, você passe aqui por Dois Cosmos, tome um café conosco aqui, a gente vai querer dar um abraço de fraternal em você, viu? Eu que agradeço, mas eu tinha até pensado, quando eu for, assim, eu não sou uma pessoa que gosta tanto de ver as coisas, aquelas coisas que todo mundo faz, né? Eu sou um apaixonado pelo interior, até mesmo quando eu vou no Brasil, na capital, eu não fico, que não é a minha área, a capital. Eu vou para o interior, que eu gosto de sentir o calor humano e acredito que ali é onde existam, assim, as passagens da história. Muito sucesso a você e todo mundo da produção. Opa. Mas todas as ideias, a ideia de tornar o programa uma TV
é sempre uma ideia. Então, toda realização parte sempre de uma ideia. Isso. Então, não existe uma realização sem uma ideia. Muito bom. Muito sucesso a você e a todo mundo que trabalha contigo, a toda a produção, cara. Danilo, Muito sucesso, um grande verdade. abraço. Fica com Deus, garoto.